Então tá, boa noite, pessoal. Tranquilo? Bem-vindos aí à nossa aula 12 da Engenharia da Qualidade, tá? Hoje a gente vai iniciar um assunto um pouquinho diferente do que a gente vinha tratando. A gente até agora tratou estabilidade de processo através da análise de cartas de controle. E a partir de agora nós vamos tratar de planejamentos de experimentos, tá, pessoal? Então, eu deixei para vocês no Moodle, né? Alguns slides aí de planejamento de experimento que a gente vai ver em conjunto hoje, tá? Antes de iniciar, alguém que está aqui na aula tem alguma dúvida com relação aos exercícios que eu deixei na aula passada? Na aula passada eu deixei alguns exercícios sobre capacidade e capabilidade de processos, né? Esses exercícios são para ser entregues na aula que vem, podem fazer em grupo, tem todas as regras lá na primeira aba, tá? Podem fazer em grupo, para mim até preferencialmente, façam em grupos, desde que o grupo não seja tão grande assim, porém eu deixo a critério de vocês, tá? Não sei se alguém que está aqui tem alguma dúvida, alguma coisa, um colega de vocês caminhou com uma dúvida só, eu imagino que se aproximando aí do prazo final, as dúvidas vão aparecer mais, né? Alguém quer colocar alguma coisa, alguma pergunta? Caso contrário, a gente vai ir para o que a gente tinha proposto para ver na aula de hoje, que são planejamento de experimentos. Alguém tem alguma colocação a fazer? Dúvidas? Podemos seguir, então? Então tá, pessoal. Então a gente vai ver aqui uma pequena introdução ao planejamento de experimentos e depois nós vamos ver aqui a nova de um fator, tá bom? O planejamento de experimentos, ele inicia, assim como boa parte das ciências, né, por experimentos ligados à agricultura, né? Aquela necessidade da alimentação humana, boom populacional, principalmente. Tá muito difícil levantar aquele fundo. Tem também lá a Kombi de 6 portas, que ela come muito. Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o... Já faz o quê? 2 anos que o cara... Deixar sempre no mudo, tá, pessoal? Um colega aí que não estava no mudo, tá negociando a Kombi. Então, boa parte das ciências, né? Parte aí de experimentos ligados à agricultura, tá? Em função do aumento populacional, a humanidade teve que ser mais produtiva em diversos fatores, inclusive na agricultura. Então, depois esse método, essa ciência do planejamento de experimentos se difundiu por outras áreas, né? Agronomia, biologia, engenharia, né? Química, industrial, na indústria, até chegar à engenharia de qualidade, e se vale muito, e tem uma área muito ampla ligada a planejamento de experimentos, e a gente vai ver por quê. Tá? Hoje, os projetos de experimentos estão praticamente em todas as áreas aí de conhecimento médico, biológico, etc. Sempre se precisa fazer alguma inferência, alguma otimizações se valem de planejamento de experimentos, etc. Tá? É uma metodologia que vai utilizar muito conceitos estatísticos, tá? A fim de otimizar e planejar e executar uma sequência de experimentos, tá? Por que isso? A gente vai ver mais à frente, mas é basicamente para eu não ter que fazer muitos experimentos, é para eu reduzir o meu número de experimentos, reduzindo o número de experimentos, eu reduzo meus custos também, tá? Então, o uso do planejamento de experimento, ele permite que a gente faça uma sequência estruturada de ensaios, de experimentos, que vão ser pré-estabelecidos com base no que a gente está pesquisando, com base no grau de certeza que a gente quer ter, né? Então, estatisticamente, quanto maior a tua precisão buscada,
maior o conjunto de dados que tu vai ter que analisar, via de regra. Tá? E no planejamento de experimentos não é diferente, tá, pessoal? Então, inicialmente vai ter aqui uma parte mais teórica e depois, mais do meio para o final da aula, a gente vai ver uma parte mais de aplicação propriamente dita com a ANOVA. Tá? Então, essas decisões importantes que derivam dos resultados dos experimentos, né, e ao custo dos experimentos, sempre é recomendável que a gente busque soluções técnicas, né, e não soluções intuitivas, né, não é o achismo. Ah, uma vez eu fiz isso, deu um resultado, outra vez eu fiz isso, deu outro resultado. Mas eu sei o que errou. Ah, estava um dia muito quente e o outro era um dia muito frio. Então, o ideal é que experimentos sejam realizados de uma maneira controlada, no qual a gente, quando interpretar, ler um resultado, a gente consiga dizer os motivos por que aquele resultado deu daquela maneira. Se deu daquela maneira. Basicamente, a gente precisa entender, né, a relação causa e efeito de algumas coisas em nossos processos produtivos. E o planejamento de experimentos é uma ferramenta bastante útil para fazer essa relação causa-efeito, né? Para nos dar um indicativo, nos dar um norte de uma relação causa-efeito. E fazer um projeto de experimentos, um planejamento de experimentos, ele nos permite que a gente reduza custos. Existem experimentos, por exemplo, que são destrutivos, né? Então, cada experimento que tu faz é uma peça que tu indisponibiliza para venda, então isso é caro. Existem experimentos que necessitam ser feitos com laboratórios externos, e tem que pagar laboratórios acreditados por Inmetro, ANEEL, outros órgãos certificadores, né, que também tem seu custo, né? Então, por isso que o planejamento de experimentos, ele muitas vezes se faz necessário, e a engenharia da qualidade se vale muito disso, uma vez que quer ajudar a empresa como um todo, né, a aumentar seus ganhos, reduzir seus custos, tá? É um sistema avaliado por indicadores de desempenho, ou seja, uma característica de qualidade resultantes de uma operação. Então, se uma característica de qualidade ela for avaliada num sistema, independente de se for produtividade, custo, uma característica qualquer, né? Característica de dimensão, temperatura, nível, pressão, tá? Nesse sistema, né, existem esses parâmetros e eles podem ser alterados durante a execução do processo, do produto, do serviço, etc. Então, se um produto ele pode alterar o tipo de material e as suas características dimensionais em um processo, a gente pode alterar a temperatura, a pressão de um serviço, pode-se alterar o layout, número de funcionários, etc. E então, dadas essas quantidades de variáveis, o que é o melhor setup que a gente diz, né? O que é o melhor conjunto de variáveis que vai fazer com que eu tenha a minha maior produtividade, o meu menor custo, a minha maior qualidade? Esse tipo de coisas, esse setup ou essa formatação de processo, né? Seja ele um serviço, seja ele um processo industrial seriado, etc., essa formatação, ela deve ser definida com base em algumas coisas. E o planejamento de experimentos, ele nos ajuda a definir esse setup com base no que a gente está buscando, né? Se é buscar uma redução de custo, se é buscar um aumento de qualidade, se é buscar um aumento de produtividade, etc. Alterações de parâmetros do sistema afetam o resultado do meu processo, né? Então, se eu utilizar uma matéria-prima A ou uma matéria-prima B que não são totalmente idênticas, eu posso ter diferenças no meu processo. Então, se a gente olhar aqui, o meu processo ele tem entradas, e essas entradas podem ser matérias-primas
e pessoal, tá? Treinamento, etc. Eu tenho os parâmetros do meu processo, que normalmente eu controlo eles, e também no meu processo existem ruídos, que são fatores que a gente não controla, ruídos ou resíduos, né? São fatores que a gente não controla. Por exemplo, umidade do dia, temperatura do dia, etc., né? São fatores que a gente não controla. Os parâmetros de processo a gente controla. Então, as minhas entradas, sejam elas matérias-primas, sejam elas clientes, sejam elas características do processo atreladas aos meus parâmetros de processo, à minha receita, ao meu setup, em conjunto com os ruídos, vão dar o resultado do meu processo. Tá? Então, utilizar o planejamento de experimentos, ele nos permite uma sequência estruturada de ensaios que assegura mais informação com um gasto mínimo de tempo e dinheiro. Tá? Então, o que a gente busca, basicamente, com o planejamento de experimentos, é obter informações que me permitem tomar decisões a respeito do meu processo, tá? E essas decisões, é evidente, que vão ser no sentido de maximizar o que eu estou procurando, maximizar minha produtividade, minha qualidade, reduzir meu custo, etc. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o planejamento de experimentos ele faz com que eu tenha dados suficientemente confiáveis e técnicos, não baseados apenas na intuição, dados científicos, dados técnicos, que tenham um embasamento científico, matemático, estatístico, para eu construir esses dados para que eu possa tomar alguma decisão. Tá? Como eu falei para vocês lá na capacidade, na capabilidade, fazer os comentários, tu entender o que um número está te dizendo, muitas vezes, ou vou dizer na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, é mais importante do que tu chegar naquele número. Né? Então, na engenharia da qualidade, a gente busca respostas em algumas análises, olhando carta de controle, olhando índices de capacidade e capabilidade, olhando o planejamento de experimentos. Então, a gente busca respostas através de ferramentas estatísticas que vão nos permitir tirar alguma conclusão de algum processo. Tá? É basicamente isso que a gente está fazendo, é olhar para números ou gráficos e tirar alguma conclusão dali. Olha, eu estou bem, eu estou mal, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar lá, isso aqui afeta positivamente o que eu quero, isso aqui afeta negativamente o que eu quero. E o planejamento de experimentos, então, é mais uma ferramenta que a gente bota aí na nossa sacola da engenharia de qualidade, na nossa mochila da engenharia da qualidade, que vai fazer a gente utilizar sempre que necessário. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Então, o planejamento de experimentos, ele envolve um estudo sistemático, sistêmico, de vários fatores que afetam uma característica da qualidade, tá? Uma determinada característica do meu produto oriundo do meu processo. Tá? As principais etapas são o planejamento dos meus experimentos, a execução do experimento, a análise dos resultados e a otimização do produto e processo. Tá? Pessoal, o planejamento de experimentos por si só, ele é uma área da engenharia de qualidade que pode ser estudada 5, 10, 15, 20 anos, se as pessoas quiserem. Existe campo para isso. Quer fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em áreas relacionadas a projetos de experimentos, vai ter assuntos para um pesquisador se aprofundar nesse campo. E a gente vai olhar aqui em poucas aulas. Tá? Então, é evidente que a gente não vai se aprofundar em todas essas etapas. O que a gente vai olhar basicamente nas nossas aulas, daqui até o fim praticamente da disciplina, então essa pequena introdução que eu estou fazendo aqui nessa aula de hoje,
ela vai servir não só para a aula de hoje, mas como para as próximas 5, 6 aulas aí até o final da disciplina, tá? Então, por isso que eu foco um pouquinho aqui, invisto um pouco de tempo, porque aqui vão ter conceitos básicos que vão ser usados lá para frente. Mas a gente vai focar basicamente na análise dos resultados, tá, pessoal? A gente vai partir do pressuposto que alguém fez essas duas etapas aqui para a gente. Então, a gente vai partir de uma tabela com resultados de alguns experimentos, tá? E a gente vai fazer cálculos e chegar em números que vão nos permitir tomar alguma decisão. E essa decisão é evidente que vai no sentido de otimizar um produto ou um processo, tá? A gente não vai tomar essa decisão na prática, não vamos trabalhar essa parte de otimização, porém esses resultados que a gente vai analisar aqui vão nos permitir dar indícios para cá. Tá, pessoal? Então a gente vai focar muito aqui na análise dos resultados. Terminologias, pessoal, isso aqui é bastante importante, porque se a gente não está entendendo o que a gente está buscando, o que a gente está calculando, qual é a minha característica de qualidade, quais são os meus fatores controláveis, etc., se eu não souber isso, eu não vou ter êxito na minha análise. Tá? Então, a gente tem que saber minimamente o que é o quê, para eu poder analisar. Como é que eu vou analisar uma coisa que eu não sei? Né? Então, uma característica de qualidade são todas as características do produto que o cliente percebe como importante. Peso, comprimento, diâmetro, dureza, rugosidade, tudo que for importante para o cliente, que diferenciar o teu produto, ou agregar uma característica específica a um produto, é uma característica de qualidade. Tá? Variável de resposta são os aspectos do produto que podem ser medidos e que permitem quantificar essas características da qualidade. Às vezes, a pessoa está interessada na aparência de um determinado produto, pintura de carro. Pintura de carro, se tu fizer ela com uma rugosidade muito elevada, não vai dar aquele brilho na pintura. Não dando aquele brilho na pintura, não vai ser percebido como uma característica de qualidade. Olha, a pintura está opaca. Mas a gente não mede opacidade, digamos assim, num processo de pintura, mas pode medir uma rugosidade, tá? Um espelhamento de algum equipamento, etc. Tu pode medir a rugosidade, sendo que a característica de qualidade que tu quer é a aparência, tá? Ou, por exemplo, eu preciso de um material mais resistente, de um eixo mais resistente num determinado processo industrial, um eixo de um motor mais resistente. Então, tu vai colocar uma dureza maior no teu metal que remeta a uma resistência maior. Ou o contrário, eu preciso de uma flexibilidade maior, porque o meu processo vai trabalhar vai trabalhar com vibração, etc. Então eu preciso de uma flexibilidade, então vai ter que ter uma dureza menor para isso não ter uma ruptura e assim por diante, tá, pessoal? Então, as variáveis de resposta são as coisas que tu mede e consegue traduzir isso numa característica de qualidade. Às vezes, a própria variável resposta é a característica de qualidade. Por exemplo, comprimento. Uma peça tem que ter comprimento 10. Qual é a característica de qualidade? É o comprimento. E a variável de resposta é o comprimento. Tá? Parâmetros de processo são todas as variáveis no teu processo, todas as variáveis na linha de produção que podem ser alteradas, tá? E que talvez tenham um efeito sobre as variáveis de resposta. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aqui tá tranquilo, senhor. Se alguém quer, só interromper aí, tá?
Fatores controláveis, pessoas. Fatores controláveis são um subconjunto de parâmetros de processo. Eles foram eleitos para serem estudados ao longo do nosso experimento, tá? Então, aqui, no nosso experimento, basicamente, a variável de resposta vai ser o X, o Y, perdão, vai ser o resultado do experimento. O resultado do experimento vai ser a minha variável de resposta. E o que eu estou testando no meu experimento, olha, eu quero saber se a produtividade se altera com a temperatura. Produtividade é o que eu estou medindo, é o que eu quero medir. E o que eu quero ver se tem influência ou não vai ser o meu X. Tá? Então, os fatores controláveis é o que eu vou usar de variável, de fato, no meu experimento. Tá? Fatores constantes são os fatores do processo que não podem ser mexidos, né, que vão ser mantidos constante ao longo do processo, e os fatores não controláveis, ou ruído ou resíduo, são as variáveis que a gente não pode controlar, são responsáveis pelo erro experimental. Então, isso também, às vezes, é chamado de ruído ou erro, tá? Ou variabilidade residual. Variância do erro também é chamado estatisticamente. Tá, pessoal? Os passos, então, de um planejamento de experimento. Primeiro, definir um problema. Pessoal, falta aqui um pouco mais de 7 minutos. Vamos voltar aqui depois de um intervalinho, tá? Vou fazer um intervalinho para eu poder gravar aqui. E aí, daqui 5 minutinhos aí, eu peço que vocês voltem aí no mesmo link. Tá bom, pessoal? Aí eu faço um intervalinho, eu gravo aqui o vídeo, para a gente não fazer vídeos muito grandes, tá bom? Retornamos em seguida aí. Valeu!